o povo e o evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Lucas capítulo 19, versículo 48. O povo e o evangelho. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade, em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos, subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração da fantasia ou de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus, em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Livro Vinha de Luz, editora FEB, capítulo 47, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Quanto mais avança o progresso tecnológico, quanto mais as massas têm acesso às informações, mais buscam a instrução espiritual. E cansadas do materialismo, cansadas da finitude do que é material, na transformação necessária do que chamamos morte, mais e mais, considerando a ausência física dos amores e dos afetos, cada vez mais buscamos a instrução espiritual, exatamente para conseguirmos
a consolação. Não que alguém venha nos engambelar, carregar no colo, não é isso. É a consolação pela instrução espiritual. Cada vez mais sentimos a urgência, a necessidade da instrução espiritual. Nós precisamos, todos nós, debruçarmos-nos sobre a literatura espírita. Precisamos nos debruçar sobre a literatura espírita, porque a literatura espírita não são enunciados de filósofos e de homens, é a realidade do mundo espiritual trazida pelos espíritos, cujos corpos morreram e eles voltaram. Voltaram com a missão da instrução espiritual. E, como temos falado em nossos vídeos, a literatura espírita não é dos espíritas. A literatura espírita é de toda a humanidade. Qualquer pessoa pode acessá-la. E o povo, como disse o Emmanuel, cada vez mais o povo busca a consolação pela instrução do Evangelho, mas à luz do Espírito. Nós sabemos que a perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. E nesse século XXI também não ficaremos à parte. Não duvidemos que mais adiante, ou quase que todos os dias, vemos em algum lugar algum tipo de perseguição aos cristãos. E os cristãos espíritas, normalmente não somos compreendidos. Mas o próprio Mestre, nos próprios dias do Mestre, diz o Emmanuel, nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Então é natural, nós outros hoje sabemos, com a literatura espírita, que só 1/3 da humanidade está encarnada. 2/3 está fora do corpo de carne. Desses 2/3 que estão fora da carne, nós vamos encontrar também espíritos que não querem o bem da humanidade, espíritos com ideias criminosas, perversas, que perseguem, que impõem ideias de desânimo, ideias depressivas, ideias inclusive materialistas, e não obstante eles estando fora do corpo de carne. Então é algo que precisamos conhecer. A influenciação dos espíritos que estão fora do corpo, também nas investidas da perseguição à iluminação cristã. Mas o que ocorre? Mais cedo ou mais tarde, em se aproximando, em especial nos centros espíritas, daquelas pessoas, daquelas reuniões onde estudamos o Evangelho à luz do Espírito, esses antagonistas ou pretensos perseguidores acabam por aderir. Eles acabam aderindo às instruções porque contra fato não há argumento. E nós falamos para eles sobre a imortalidade da alma com 50% de entendimento que eles já têm na própria realidade, uma vez que estão fora do corpo de carne. Então fica mais fácil, por exemplo, falar sobre a imortalidade da alma, falar de que a vida continua, que não tem morte e que nós precisamos esquecer as ofensas para nos libertarmos do ódio, da vingança e criarmos então as possibilidades da educação maior, da instrução espiritual maior e nos libertarmos também daquela situação onde ficamos prisioneiros pela vingança, pela lembrança
de alguma coisa que aconteceu, mas que não está acontecendo mais. É alguma coisa que já passou. Ora, essa argumentação dentro da realidade, da espiritualidade, fica difícil que o espírito venha contestar quando dialogamos, nós encarnados, dialogamos com os desencarnados. Por quê? Porque eles acabam descobrindo que realmente estão fora do corpo de carne e às vezes o espírito tem dúvida, porque tal a materialidade do corpo perispiritual que lhes revestem. Mas o que nós fazemos? Nós propomos a ele, eu posso te mostrar o seu corpo morto, o seu corpo sendo sepultado, eu posso te mostrar tudo o que aconteceu até aqui. Por quê? Está tudo gravado na tua memória visual, na tua memória auditiva, na tua memória tátil. Não tem como você se esconder dessa realidade. E nós, então, podemos penetrar hipnoticamente, magneticamente, na estrutura das lembranças e levá-lo àquela situação da morte do corpo de carne. E, às vezes, cria um choque muito grande, mas, às vezes, é um choque necessário para que o espírito possa se libertar. Ora, considerando a perseguição dos encarnados, a perseguição dos desencarnados, no anticristo que se materializa diante de nós, é natural que entendamos a perseguição desde o início. Desde o início, quando Jesus começa a pregar, começa a ser antipatizado por muita gente. Mas, por outro lado, uma grande multidão estava com ele, porque a multidão estava sendo consolada, a multidão estava sendo curada. É cego de nascença, é aleijado, até mortos ele ressuscita. Ora, não há como não aderir ao que ele estava ensinando, porque ele não estava apenas falando, ele estava também demonstrando com atos, com ações diretas, interferindo diretamente na matéria, curando as enfermidades e consolando as aflições. Entre ele e a multidão nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Isso é extraordinário, para que nós possamos entender a virilidade, essa segurança maior no que o Cristo ensina e na existência real desse conteúdo cristão, que pouco a pouco vai inundando as nossas mentes. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade, e em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos, subornados por interesses mesquinhos, chamam nas praças, ou melhor, clamam nas praças, pela consagração de fantasias brilhantes. Às vezes, o intelectual, que deveria estar estudando para esclarecer o povo, é alguém que vai tentar mostrar a impostura do espírito e criar todo um espaço, abrir todo um espaço para o materialismo. Mas, coitado, ele, o cientista, também está condenado à morte. Chega um momento que ele também vai ter que deixar o corpo. Para decepção dele, ele também terá que deixar o corpo, mais cedo ou mais tarde. Então, nós vemos que o cristianismo prossegue, que a mensagem iluminando as consciências e os corações continua. E agora, com as vozes do além, agora com as vozes dos espíritos materializadas através da escrita, da palavra escrita e também da palavra falada,
não tem como haver contestação para quem, de fato, com honestidade, procura a informação. Então, nós precisamos buscar essa informação do mundo espiritual, com a literatura espírita. Inclusive, quem gostaria de contestar, a pessoa que está interessada em contestar, é bom que conheça, porque é uma situação muito deprimente alguém contestar alguma coisa que não conhece. Então, é bom que busque conhecer. Ora, se a pessoa busca conhecer a doutrina espírita, ela automaticamente irá se esclarecer também e não poderá contestar a realidade, o fato. Então, muito importante a essa realidade do povo voltar-se para o Cristo, para o cristianismo, agora, então, mais ainda com a luz do Espírito. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia, indiscutivelmente considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus, em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Então, muito importante observarmos, por exemplo, a psicografia do Chico Xavier, mais de 400 livros, abordando os mais diversos assuntos, inclusive o próprio Evangelho. Esse Espírito Emmanuel escreveu, através de Chico Xavier, milhares de páginas, comentando milhares de versículos do Novo Testamento, tudo para trazer para nós a instrução espiritual. Nós precisamos da instrução espiritual até para uma compreensão mais aprofundada do próprio ensinamento do Cristo. Nós precisamos desejar, aprender a amar. E necessitamos buscar a instrução espiritual. E isso só gera benefício, não tem nenhum efeito colateral, nenhuma contraindicação. A pessoa pode, inclusive, participar da igreja romana, da igreja luterana, pode ser muçulmano, pode ser judeu, pode ser quem queira ser, e pode estudar a doutrina espírita com um olhar científico, com um olhar filosófico e, se quiser, também com um olhar religioso. Porque não há preconceito. E a doutrina espírita não impõe nada. Ela expõe a verdade do mundo espiritual justamente para que alcancemos a libertação pelo entendimento, pela compreensão maior que nós somos espíritos, que não há morte. Podemos, inclusive, nos comunicar com os nossos amores que estão fora do corpo de carne. Então, é sempre algo extraordinário o contato com a literatura espírita, com os centros espíritas.